Amen. Amen. We've been discussing a number of terms in our studies. A gente Wir tem haben discutido in uma unserer série Studie de viele termos Themen, nos nossos estudos. Begriffe betrachtet. And one of the words that we've discussed is the word counterpart. Und eines E uma das davon palavras war que a das, gente discutiu é a palavra Gegensatz. contraparte. We just want to look at that word. Ich möchte, Então a dass gente wir quer uns olhar das para Wort essa anschauen. palavra. Gegenstück. I believe it comes from the French word. Eu acredito que é uma palavra que venha do francês, Correctly. Ich weiß nicht, ob ich es se eu estou richtig pronunciando ausdrücke. corretamente. Contrepart. Contreparte, It actually no means francês. a duplicate of a legal document. O que significa, na verdade, uma cópia, uma duplicata de um documento legal. So the word counterpart technically means a duplicate legal document. Então, a palavra contraparte tecnicamente significa uma duplicata de um documento legal. So today it's not normally used to describe legal documents, but it's used to describe people. E hoje não é usada para descrever documentos legais, mas para descrever pessoas. Então, se fosse um documento, Then I have my Bible. então eu tenho minha Bíblia. You have. O que você teria? You'd have Du hättest Você teria? the word Du hättest ein Gegenstück. Você teria uma contraparte. Part of my Bible, they would be identical. A sua Bíblia seria uma contraparte da minha Bíblia, elas seriam idênticas. And this concept of duplication is vital. E esse conceito de duplicata, ele é vital. Was? Ist wichtig. If you didn't have duplication, what problems would arise? Wenn man Se não tivéssemos duplicadas, qual problema a gente encontraria? We lose O que a gente perderia? straight away. Já de Wir cara. schon direkt von vorne aus hin verlieren. Erkenntnis. If I started reading Se eu começasse a ler, and I went to Psalms 100 verse e 1 se eu fosse para o Salmo 100, verso 1, Psalm 101 gehe and I said something e eu dissesse algo, etwas gesagt hätte, and you don't have a counterpart, e você não du tem uma kein Gegenstück contraparte, hättest, we would lose trust immediately. a gente perderia a confiança imediatamente. das Vertrauen verlieren. Principle of trust is based upon this idea of being a O counterpart. princípio de confiança está baseado nessa ideia de ter uma contraparte. Auf dem Gegenstück. Dass wir es auch kontrollieren können. Without duplication, Sem Ohne duplicatas, die Duplikate everything gets destroyed. tudo se wird destrói. alles zerstört. The word is not duplication, the word is A counterpart. palavra aqui não é duplicata, a palavra é contraparte. And all of us, even though we may not be aware of it, all of us are using this E idea. todos nós, mesmo que não estejamos conscientes disso, todos usamos essa ideia. Diese Idee. If you have a passport, Então, se você tem um Wenn wir zum Beispiel passaporte, einen Pass hätten, what is o that? que é was isso? ist das? Das ist eine Identifizierung? Nein. Counterpart É uma contraparte of yourself, Es ist ein de você Gegenstück mesmo. von dir selber. for sure. It's also a counterpart of some electronic documentation or identification that the Mas government também é uma contraparte de uma identificação eletrônica que os governos têm. has. You go to the airport, what do they do with Então, your se passport? você for para um aeroporto, o que eles fazem com seu passaporte? Pass. Good. Sie vergleichen und gegenüberstellen. They compare Eles it comparam with the o electronic passaporte com a informação eletrônica que eles têm. Mit der elektronischen Information, die sie haben. If you have a bank Se statement, você tiver um extrato bancário, Eine Bankauskunft hast, you expect that piece of paper você espera que esse pedaço de papel, Kontoauszug hast, dann erwartest du, dass dieses Stück Papier, you expect that piece of paper to be the counterpart of what's in your bank. você espera que esse pedaço de papel seja uma contraparte do que está no seu banco. sonst De outra forma, wärst você du estaria in em großen problemas. Problemen. You all have phone apps, Vocês todos têm aplicativos de telefone. Handy-Apps, so your banking app, you expect it to be a counterpart of what's in your
no seu aplicativo do telefone, você espera que no seu banco eletrônico tenha a mesma coisa que está dentro do banco literal. WhatsApp, Facebook, e-mail. Tudo se baseia nesse princípio de contraparte. Beruht auf dieser Prinzip des Gegenstücks. Então eu gostaria que a gente visse que esse conceito ele é vital. A vida não poderia existir sem isso. So then we're going to move away from its technical definition. Então a gente vai sair dessa definição técnica. And we're going to move to its common usage, which is basically describing people. E a gente vai agora se mover para o uso comum, que é para definir pessoas. So I guess if I were to ask you, what would be the nearest counterpart that you would have with human beings? Agora, eu acredito que se eu perguntasse qual seria o mais próximo, a contraparte mais próxima que você teria com o ser humano, como você chamaria essa pessoa? Você chamaria de um gêmeo idêntico. Seriam o mesmo. Alguns são tão similares que você não pode dizer a diferença, eles são duplicadas. Até eles começarem a falar. Porque mesmo os gêmeos idênticos, eles não pensam da mesma forma e eles não dizem as mesmas palavras. Agora, quando a gente começa a pensar sobre contraparte, os humanos, na vida normal, a gente não pensa sobre gêmeos idênticos. Então, quando a gente começa a falar de seres humanos, mesmo se a gente tivesse gêmeos idênticos, a gente sabe que eles não são contrapartes exatas. Eles são gêmeos idênticos e não duplicadas de um ao outro. Estamos bem com isso até aqui? Se você tem gêmeos, o primeiro começa uma sentença, o segundo não pode terminar essa sentença, porque eles não são duplicadas. Se você puder verificar o seu telefone e a sua conta online no seu computador, vamos dizer que é o seu e-mail, sua conta de e-mail. Se você deletar no seu telefone, você vai ver logo em seguida que está deletado no seu computador. Então você sabe que são contrapartes exatas. Então seres humanos eles não têm a definição exata e técnica legal de que é uma contraparte, mas a gente ainda pode usar essa palavra. Então, como que a gente usa a palavra contraparte quando estamos falando de humanos? O que isso significa? Uma esposa, um esposo. Quando uma criança cresce, vamos dizer que é uma garota. Quando ela cresce, o que você começa a ver nela e começa a perceber a respeito dela? Ela começa a parecer com a mãe. Os maneirismos e as formas como ela se comporta é tão parecido com as dos pais dela. Então, quando a gente fala de seres humanos, a gente fala sobre similaridades. É assim que usamos a palavra contraparte.
the word counterpart in other A ways. gente pode usar a Wir palavra können das Wort contraparte de Gegenstück outras auch in formas. anderen Art und Weisen benutzen. Think of a sportsman. Pense sobre um atleta. Denkt mal über einen Sportler nach. A famous runner. Ein bekannter Um Springer, atleta Renner. Young, 19. Er ist famoso. jung, Ele 19. tem 19 anos. When he's racing, the commentators will look at his style, his mannerisms. Quando ele está lá, os comentaristas vão olhar para o estilo dele e as maneiras What they dele. say. Und was O würden que Sie eles vão sagen? dizer? He's a modern day version of Ele é uma versão moderna Version des letzten Mal. this famous athlete in the past. desse famoso atleta do Bekannten passado. Athleten von der Vergangenheit. They do this with football players, Sie machen basketball das- players, any Singers. sportsman. Singers. Das Qualquer mit Sängern, esporte, Fußballspielern, cantores, eles Athleten. fazem isso. So this modern person will be a counterpart, Also a duplicate, a similar thing to what was in the Então past. essa pessoa moderna vai ser uma contraparte, uma dúplica, uma coisa similar de alguém que estava vivendo no passado. Diese Person in der Vergangenheit. So we'll go with some definitions. Então a gente vai agora para as Jetzt, definições. Ein paar Definitionen. Counterpart. Contraparte. Gegenstück. A person Uma pessoa or a thing ou uma Oder coisa eine Sache, having the same function or characteristics as something else. que tem a mesma função ou características de alguma coisa, de uma outra coisa. So, Então, is a bicycle será que uma bicicleta a counterpart of a car? é a contraparte de um carro? des Autos. Remember the definition, it's a thing having the same function. Lembre-se da característica, é uma coisa que tem a mesma função. Eine Sache, die die gleiche Funktion hat. So on one level, yes, Então, em um Eine nível, Art und sim, Weise, é. ja, but a closer counterpart to a car would be a aber truck. Mas uma contraparte mais próxima de um carro seria um caminhão, ou uma picape, uma caminhonete. Traktor. It's a much better, Ein Lastwagen. much better counterpart. É uma contraparte muito melhor. It's got four wheels, a steering wheel. There's so many similarities. Tem 4 rodas, um volante, tem muitas similaridades. Viel ähnlicher. So the counterpart of a bicycle, the closest one would be Also das Então, a Gegenstück contraparte de von uma einem bicicleta, Fahrrad, das o mais nächste perto daran disso wäre seria das motorbike. uma moto. Motorrad. So it's something that resembles this thing. Então, é algo que se parece com essa Diese coisa. Sache ähnelt. Give you some synonyms of it. Eu vou te dar alguns sinônimos aqui, se possível. The opposite number. O número oposto. Gegenteilige Nummer. So what did Brother Wolfgang say before when we said counterpart? Então, o que o irmão Wolfgang disse quando a gente disse anteriormente? Spouse. Uma esposa ou esposo. Opposite number. O número oposto. Die gegenteilige Nummer. So sometimes we think counterpart means opposite, Então, algumas vezes a gente acha que contraparte significa o oposto. Das Gegenteil heißt. but it doesn't really mean the opposite Mas es isso bedeutet não eigentlich significa nicht, dass realmente das oposto. as opposed to different. Diferentemente da palavra diferente. It would mean opposite in respect to the same. Seria o Es bedeutet oposto das Gegenteil com respeito a ser o in mesmo. Beziehung auf O das oposto Gleiche. com respeito a ser o mesmo. Word is, this is a French word, vis-a-vis. Ein anderes Wort ist vis-à-vis. Vis-à-vis. What does that word mean? Was heißt dieses Wort Então, tem uma vis-à-vis? palavra em francês que define isso, mas que não existe em português. In opposite? Nein, gegenüber. Toward? No, opposite? Okay, so it means to compare something. Also, Uma es palavra que bedeutet significa eigentlich você etwas zu compara algo. vergleichen. Vis-a-vis means to compare. Esse vis-à-vis heißt etwas zu significa vergleichen. comparar. Example, Ich gebe euch Vou jetzt te ein dar um Beispiel. exemplo. the man O homem was substantially underpaid O homem era substancialmente menos pago vis-a-vis the other workers. comparado com os outros trabalhadores. Das heißt substantial. Ignore that. Was underpaid
Also dieser Mann O homem wurde era menos pago unterbezahlt, vis-a-vis the other workers. vis-à-vis comparado gegenüber oder com esses vis-à-vis outros com esses outros trabalhadores. What is it actually a direct translation of the word mean? Então, o Also, was que bedeutet jetzt a eigentlich tradução die direta direkte dessa palavra Übersetzung dieses significaria? Wortes? What is vis? Was ist O que essa palavra visa? Good. It's your sehen? face. Es ist dein Gesicht. Isso significa face a Bedeutet, face. Gesicht zu Gesicht, That you can see what you can see. dass du Que você sehen possa kannst, was ver du isso sehen que você kannst. está vendo. Vis means face to face. Então, esse vis-à-vis no francês significa face a face. Gesicht. So you can compare two things. Para que você Also, possa du kannst comparar zwei duas Sachen coisas. miteinander vergleichen. So can we see that vis-a-vis is a synonym of counterpart? Então, a gente consegue ver que esse vis-à-vis é um sinônimo de contraparte. Gegensatz ist von diesem Wort Gegenstück. Complement, Kompliment. Complemento, equivalent, equivalente, Gleich. a duplicate copy, uma Eine cópia duplikate duplicada, Kopie. similitude, twin. semelhança, Ein Zwilling, gêmeo. eine Ähnlichkeit. All of these things mean counterpart. Todas Alle essas diese coisas Sachen significam bedeuten contraparte. Gegenstück. So now we'll go to Webster's Então Jetzt agora a gehen gente wir vai zu para o der dicionário Webster's Webster. Definition. counterpart. Palavra contraparte. Gegenstück. The correspondent part, A parte correspondente. Was heißt das? the part that matches. A parte que corresponde. So you have a bolt. Então Also você man tem hat um ein- parafuso. Was? Eine Schraube. What's the correspondent part or the counterpart of a bolt? Qual é a Also man hat parte eine Schraube, correspondente was ist das Gegenstück von einer ou a Schraube? contraparte desse parafuso? I wouldn't say it was a washer. Ich würde nicht sagen, es Eu, ist não, eu vou ein... dizer que era Was meinst du damit, Jonathan? uma porca. Eine Mutter. In English, it's a nut. Im Englischen ist es Vou dizer que é a porca. eine Nuss. So they don't look the same. Então eles não se parecem da mesma forma. Completely different. Eles são Sie completamente schauen ganz diferentes. anders aus. So if they're completely different, Also Então se wenn eles sie são jetzt ganz completamente anders sind, diferentes, they're not duplicates. eles não são sind keine dúplicas, Duplikate. How can a nut como que uma Wie kann porca, eine Nuss be the counterpart of a bolt? como que uma porca pode ser a contraparte de um parafuso? gar nicht gleich aus? Eles não se parecem Wie iguais. funktioniert das? Como que isso funciona? Except that they have a function. Nur wenn sie No zusammenpassen, function, each is alone. nur Eles wenn não sie teriam zusammenpassen, funções se eles passen- estiverem hat es sozinhos. eine Funktion und wenn sie separat sind, dann passen sie nicht So zusammen. I want us to understand what was just said. Eu quero que a gente entenda o que foi dito, acabou de ser What's dito. the purpose of a nut Qual o propósito de uma Der porca Grund von einer Nuss. on its own? quando ela está Ganz sozinha? alleine. Nothing. Não tem propósito. Now, what's the difference between a screw and a bolt? Então, e qual a diferença Was ist entre jetzt um der Unterschied parafuso? einer Schraube? Just make sure we're using É, the right thing. existem dois tipos de parafusos aqui. This is for me a screw. Esse é o tipo de parafuso 1. Yeah. So a screw Was ist es? Esse é o, Schraube Es ist beides das gleiche. eigentlich, ja. esse é o, Eine Gewindeschraube oder die andere Okay, ist also eine Holzschraube Schraube. is put into more often a piece of wood. então, esse tipo de parafuso de madeira aqui que você coloca na madeira, It doesn't have a counterpart. ele não tem uma contraparte. It stands on its own. Ele funciona sozinho. But you can't get a bolt Mas você não pode pegar esse outro tipo de parafuso aqui Eine Schraube mit einem metrischen Gewinde. and you can't put a bolt into wood. e esse daqui você não consegue colocar ele numa peça de madeira. Die mit einem metrischen Gewinde nicht in eine Schraube reintun. In ein Holz reintun. You can put it through. Você pode até colocar but ele it won't ali, do any good. mas ele não vai fazer nada, não vai segurar nada. Gehen, aber es durchstecken, aber es hilft nicht viel. It needs a counterpart. Ele precisa de uma I want us contraparte. to realize that it actually needs one. Eu quero que a gente, na verdade, entenda que ele precisa de uma contraparte. It can sit there, Ele Es pode kann so ficar da ali, sitzen, not destroyed, it's all fine, ele não é destruído, tá tudo bem, zerstört und es sieht auch gut aus. but it doesn't do its job function. mas ele não faz o seu trabalho, ele não cumpre o seu papel. Ausüben. It's worthless. Ele não tem nenhum valor. Wertlos.
Now, we're going to use all those concepts. Então a gente vai usar todos esses conceitos People get concerned when you tell them what it actually ends up with. e as pessoas acabam se preocupando e ficando preocupadas com o que na verdade isso significa. Auch heißt am Schluss. The screw O parafuso aqui de madeira, can function by itself, it thrives by itself. ele não apenas funciona por si só, mas ele sobrevive, ele vive por si só. But I didn't want to use the tool because that needs a tool as well. Ich möchte nicht das Eu não quis usar aqui Werkzeug benutzen, denn das andere braucht auch ein incluir a Werkzeug. ferramenta aqui porque os dois precisam. Es ist immer noch für sich selber. In fact, if you gave it a nut, Wenn man Então, dann na verdade, se noch você ein der uma porca, screw say. o que esse parafuso de madeira iria dizer? hinzufügt, was würde dann die Schraube sagen? It'd say, what is this? Ele ia Sie dizer, würde o que é sagen, was isso? ist das? I don't need you. Eu não preciso de I você. function perfectly well without you. Eu consigo funcionar perfeitamente bem sem você. I'm independent. Eu sou independente. Unabhängig. Would the wood be a counterpart to No. the screw? Würde das Holz ein I'm gonna say it's Gegenstück not. zu der Não, Schraube não sein? existiria uma contraparte para esse parafuso de madeira. Screw only needs itself to do its job function. Esse parafuso só precisa dele mesmo para fazer o seu trabalho. O trabalho que precisa fazer. You've got to keep it equivalent. The bolt needs something to do its job. Agora, esse outro parafuso, esse parafuso em inglês aqui, ele precisa de uma porca para fazer o seu trabalho. Seine Funktion auszuführen. So let's trace our steps back. Então agora vamos traçar de volta os nossos passos. Counterpart means what? O contraparte significa o quê? Das Right back to the gleiche. proper definition. It's a French word. Vamos para a própria definição, a palavra francesa. Richtige Definition zurück. Es ist ein französisches Wort. Nicht schauen. Duplicate. Uma dúplica, Duplikates. Duplicate legal document. é um documento legal de duplicado. So that's where it began. É aí que a gente começou. We gave the example. A gente deu o exemplo. Beispiel If gegeben. I quote a Bible verse, Se eu citar um verso da you Bíblia, have to have its counterpart. você precisa ter a contraparte. Otherwise, De outra forma, there's não existe no trust between us. Não existe confiança entre nós. If your phone app didn't sync with your bank account, Se o seu aplicativo do banco não está sincronizado com a sua conta do banco, you would change banks because you would lose trust. você mudaria de banco porque você ia perder a confiança. Wechseln, weil du dann das Vertrauen verlieren würdest. If you went to an ATM machine and you got a mini statement and it wasn't the counterpart of what was in the bank, you'd be in trouble. Se você for num caixa eletrônico e pegar um extrato bancário e não for igual àquele que está no seu aplicativo, você ia mudar de banco porque senão você estaria com problemas. Okay, so we went from a document Então a gente saiu de um documento to being able to function in the world para essa questão de poder funcionar no mundo to people. e fomos para pessoas. Yeah, we've gone from documents to people. A gente saiu de documentos e fomos para as pessoas. The closest counterpart is A contraparte mais próxima é identical twins. Gêmeos idênticos. When you look at them, you can't tell the difference. Quando você olha para os dois, você não pode dizer a diferença. Sim? We then went from duplicate twins Então a gente saiu de gêmeos que são cópias to two people. para duas pessoas. The modern day football player Seria um jogador de futebol dos tempos modernos. is a counterpart of someone who was there 50 years ago. Ele é uma contraparte de alguém que estava aí 50 anos atrás. He has the same flair, the same style. Eles têm o mesmo tipo de estilo. Now just think, Agora pensa. spoken about physical people being identical physically. A gente falou sobre pessoas que são idênticas fisicamente. If you were blind Se você for cego and you met two people e você conhecer duas and pessoas they were matched, similar size, e eles tiverem o mesmo tamanho, you touch them,
und du sie berührst, similares, se você toca essas duas pessoas, Tell the difference between them. você poderia dizer a diferença entre as duas? sagen, No. Não. If you were blind. Se você fosse Yeah, oh cego, yeah, exactly. Jacob and Esau. Yeah, he can't tell. wenn du... Jacó e Saul, also Jakob ele não und pode Esau, dann kannst du dizer. es auch nicht sagen. No, we did smell it. Normalerweise riechen sie anders. Sure, but But he touches his son is more rough. yeah. Also er hat den Sohn berührt. Just want to show you that counterpart works on so many levels. Então, Ich einfach sagen, eu quero dass dizer es que Gegenstück essa auf questão de verschiedene contraparte Ebenen funciona em vários níveis. Now, all of the definitions that we've given thus far Então, todas as definições que a gente deu até aqui, gegeben haben, all have one property, todas têm uma alle propriedade, eine Eigenschaft. which is that they're the same. que significa Ist, que elas dass são es as das mesmas. Gleiche ist. Now we've gone to a slightly different concept. Agora a gente está num conceito ligeiramente diferente. Using this idea of the correspondent part. Agora a gente está usando essa ideia, esse conceito da parte correspondente. Korrespondierenden Part des Gegenstücks. This is the part that matches, the matching part. Essa é a parte que se encaixa, exato, é a parte que se encaixa. Das Teil, das dazu passt. So I gave an example Ich gebe ein Eu dei um Beispiel. a exemplo, couple of days ago. alguns dias atrás, Esther gave an example of this very issue. a irmã Esther deu um exemplo desse mesmo Tage zuvor assunto. hat Esther ein Beispiel gegeben von diesem Thema. Not a tractor. Puzzle. Ein Então a gente tem aqui Puzzleteil. uma peça de quebra-cabeça. Puzzle. Also, wenn Se man tivesse jetzt quebra-cabeça, You have to find its counterpart. você precisa encontrar a contraparte dele. And its counterpart E a contraparte dele is not identical. não é idêntica. It's not a copy of it. Es Não ist é uma auch keine cópia. Kopie. Because if it was, Porque se Wenn es eine fosse, wäre, what would it not do? o que was würde es aconteceria? nicht tun? It wouldn't fit. Es Não, würde gar nicht não passen. encaixaria. So the counterpart Então a contraparte looks completely different. se parece Schaut completamente ganz diferente. anders aus. So here's the counterpart. Also Então hier aqui ist está a das contraparte. Gegenstück. And this is the one that matches this. E esse Das ist aqui das é aquele Puzzlestück, que das zu diesem encaixa Vergleich. nesse. So hopefully that a puzzle can give you this idea of what it says in our dictionary, the correspondent part or the counterpart. Espero que isso aqui dê para você a ideia disso que está escrito no dicionário, a parte correspondente. Algumas coisas não precisam de contraparte, Like a screw. como esse parafuso de madeira. Perfectly well by itself. Ele funciona perfeitamente Ganz bem. gut für sich selber. A bolt Agora, esse outro parafuso, is not. Eine Ele não. metrische Schraube nicht. If I had a bolt, se eu tivesse esse parafuso aqui, I americano, have the counterpart of this bolt. e eu dissesse, eu posso ter a contraparte desse parafuso? Von dieser metrischen Schraube haben. I went to the shop. Aí eu- I said, can I have the counterpart? Eu vou para a loja e pergunto, eu gostaria de ter uma contraparte. Das Gegenstück. What would the person give me? O que a Was pessoa würde diese me Person daria? mir geben? Die Nuss oder die Mutter in der richtigen Größe. Or Ela me Oder, daria. give me oder könnte mir Ele poderia me dar ou oder könnte Um mir auch parafuso ou uma eine porca? andere metrische Schraube geben. it has both properties. I have to explain to him what I want when I said the counterpart. Então tem ambas as propriedades e eu preciso explicar para ele o que eu quero dizer quando eu digo contraparte. Bolt, Se eu quiser outro parafuso, Eine andere metrische Schraube will, or do I want the matching part? ou se eu quero a parte que se encaixa, que corresponde ao parafuso. eine passende Mutter haben will. It has to. It can have both properties. Então, eles podem ter ambas as propriedades. You can see how we've traced it from its very original use all the way to now. You have two different things. Você pode ver Also, wenn wir jetzt sehen, desde hier o von seu, der Anfangdefinition bis hierher seu uso original até aqui, sehen, você dass pode es ver zwei desses dois conceitos. Bedeutungen haben So kann. I almost said Então, eu Ich habe quase fast disse, gesagt, two opposite things, but they're not eu opposite. quase disse são duas coisas opostas, mas elas não são duas coisas opostas. Gegenteil. That's your fault. Isso era sua culpa. Das ist dein Fehler. You ain't put it into my brain. These are not opposites, are they? Essas coisas não são opostas, são? Sind das Gegenstücke.
they only function together. Yes, but they're not opposite. Sie Eles funktionieren são, zusammen, eles aber não sie são sind keine opostos. Gegenteile. You don't get an opposite bolt. Você não tem parafusos opostos. You don't have an opposite piece, because if it was opposite, it would be the Porque same. se fosse oposto, seria o Wenn mesmo, es das porém Gegenteil oposto. wäre, dann wäre ja das Technically, Gegenteil. you drew the same, but that's okay. Technisch gesehen hast du das gleiche gezeichnet, aber ist egal. Sure, but this is still not the opposite of that. Isso aqui não é o oposto Das daquele. Gegenteil von dem hier. If you rotated it, it would be identical. Se você rotacionar aqui, vai ser So, idêntico. I want us to realize that counterpart is not opposite. Então, We tend to think that it Então is. quero que a gente veja que contraparte não significa o oposto. Das Gegenteil ist und manchmal neigen wir dazu, das zu sagen. So it's the This same or different, Also Yes. but not opposite. es ist das Gleiche. Então eles são diferentes, mas não anders, aber nicht opostos. das Gegenteil. When it's the same, Wenn es das Gleiche that's easy. ist, It's a duplicate. Quando é o mesmo é fácil, porque é uma dúplica. Duplikat. When it's not the same, Wenn Quando es nicht não das é Gleiche o ist, mesmo, nut and bolt, wie como zum uma Beispiel porca e um die parafuso, they can't work separately together. To have one, you need the other. eles não podem funcionar separados um do outro. Para você ter um, você precisa do outro. Wenn es das Gegenteil ist, dann muss man auch das andere cannot Teil haben. function separately to one another. A nut on its own is worthless. A bolt on its own is worthless. Eles não funcionam separadamente e não funcionam independentes. Now, why? I'll answer my own question. Eu vou responder minha própria Ich will jetzt pergunta. meine eigene Frage antworten. Why did Sister Tamina think that counterpart was opposite? Por que a irmã Tamina pensava que contraparte significava o oposto? So I'm just going to answer, Eu vou responder o que eu acho, even if it's the wrong thought. mesmo que seja o pensamento errado. Is because she went to Adam É porque ela foi para Adão Adam ging, and Eve, e Eva. Eva, and she knew E ela sabia, wusste, that Eve was Adam's counterpart, ela sabia que Eva era a contraparte de Adão. and the woman E a mulher Frau is opposite to a é man. o ist oposto das do homem. Gegenteil von einem Mann. That's how most people conceptualize counterpart. É assim que a maior parte das pessoas tem conceito de uma contraparte. When two people come together, it can be symbolized different ways. Quando duas pessoas se unem, isso pode ser simbolizado de formas diferentes. Symbolisiert werden. Some people think about yin and yang. Algumas pessoas pensam sobre yin e yang. Und Yang. All of these things are opposites. Alle Todas diese essas coisas Sachen são sind opostas. Men are from Mars, women are from Venus. Mulheres são de Marte, Männer sind homens são de Marte e mulheres são de Vênus. Frauen von der Venus. What people are trying to describe is that men and women are opposite to one O another. que as pessoas estão tentando descrever é que homens e mulheres são opostos uns aos outros. Gegenteile sind. Men are logical, Os homens são lógicos, women are, as mulheres são we'll say, emotional. emocionais, a gente vai Frauen sind dizer. emotional. So all we keep on doing is looking for opposites. Tudo que a gente Alles, continua was wir die fazendo é ganze Zeit procurando os tun, ist, opostos. Gegenteile zu schauen. And this is the incorrect definition of counterpart. E essa é a definição incorreta de contraparte. Definition vom Gegenstück. And it's because we think that counterpart means E opposite porque a gente acha que contrapartes são opostos, that we struggle to understand how equality works. é que a gente tem dificuldade de entender como funciona a igualdade. Gleichheit funktioniert. Remember, Lembre-se, Erinnert euch, counterpart contraparte has two concepts. tem dois hat zwei conceitos. Konzepte. What did you say they were? O que você disse que eram? The same and different. Das Eles são os Gleiche und mesmos anders. e diferentes. We don't want to use this concept of the same and A different. gente não quer usar esse conceito de ser o mesmo e ser diferente. Des anderen benutzen, unterschiedlichen benutzen, The same, das O Gleiche, mesmo, identical, gleich. idêntico. that's fine. Tá bem, isso tá bem. Ich verstehe What? das nicht. Say identical. Gleich. The definition of counterpart means a duplicate copy of a legal document. A definição de contraparte That's what it actually just means. Die Definition é des uma Gegenstücks cópia bedeutet duplicada de um eine documento duplikate, oficial, legales um Dokument. documento The legal. problem that you and I O have problema que eu e você temos Gültiges Dokument. is that when I read my Bible in the é English que quando eu leio a minha Bíblia em inglês Wenn ich meine Bibel im Englischen lese and you read in e German, você lê em und alemão, Deutsch liest,
10% of the time, 10% das vezes, qual o problema? Das Problem. they don't agree Elas não Sie tun nicht concordam, miteinander übereinstimmen. because the translators did a different thing. porque os tradutores fizeram uma coisa diferente. So a German Bible and the English one, they're not the counterpart. Então, uma Bíblia em inglês e uma Bíblia alemã, elas não são uma contraparte. I say 10%, it's probably only 1% in real life. Eu disse 10%, mas talvez na vida real seja apenas 1%. Sind es nur 1%. Same problem between the King James and revised versions. They're not counterparts. É o mesmo problema entre a King James e uma versão revisada, elas não são contrapartes. Das sind nicht Gegenstücke. So I'm trying to use counterpart in its proper dictionary definition as an identical copy. Então eu estou tentando usar contraparte na sua definição própria de dicionário, que é uma cópia exata. Verwenden. Also ich habe es noch nicht im Eu olhei no dicionário em alemão, o conceito de contraparte não é nunca essa coisa de ser o mesmo. I don't know, I'm just going from a dictionary that I've got. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt Então acho que eu vou einfach ficar com o die dicionário que eu Wörter tenho. geschaut, die It's ich not habe. used that way. Es wird nicht in dieser Art und Weise oft Não é usado dessa forma, muitas vezes. It's dictionary definition. Então eu estou voltando aqui para a definição de dicionário. So one of them Então uma delas, is that it's a copy. We'll call it an identical copy of something. a gente vai chamar de uma cópia idêntica de algo. Kopie oder irgendetwas wie das. And the other definition, instead of saying it's different, Então a outra definição é que em vez de dizer diferente, Anders. like these two pieces jigsaw puzzles are different, assim como esses dois pedaços de quebra-cabeça aqui são Anders diferentes, sind, unterschiedlich sind. like saying this nut and bolt is different, assim como Wenn man dizer jetzt sagt, como dass diese essa Schraube hier porca e esse parafuso são say diferentes, o que a gente vai dizer ist, was wir sagen, when these two are the counterpart of one another, we don't want to identify their difference. quando eles são contrapartes um do outro, a gente não quer identificar a diferença. den Unterschied sagen. It's to identify that this cannot function É without this. para identificar que este não Aufzeigen, pode dass funcionar dieses sem hier esse. nicht ohne dieses funktionieren kann. It doesn't have a functionality without it. Ele não tem uma funcionalidade sem isso. Also jetzt nur für die Aufnahme, ich muss mich korrigieren, es kann auch eine Kopie oder ein Duplikat sein. So you get identical copies, two bolts, Então você tem Also man cópias hat, idênticas, gleiche dois parafusos. Schrauben und Mutter. and the other is we don't want to say it's just different. A nut and a bolt are different. The two pieces of the jigsaw are different. That's not what we want to see. Então o que a gente quer ver não é a diferença. A gente não quer ver como eles são Dass beide diferentes. Teile unterschiedlich sind. What we want to O que a gente identify quer Was wir identificar sehen möchten, is functionality. é a função, a funcionalidade. Qualität. A bolt does not function without a nut. Um parafuso não funciona sem uma porca. Nicht ohne Mutter. So when Brother Wolfgang came up with spouses, Então quando o irmão Wolfgang veio com a ideia de esposas, about esposos, male and female, o assunto não é sobre ser macho e fêmea. Frau und Mann. it's that a man É que um homem, Männlich, weiblich. Es ist, dass ein Mann cannot do what ele não pode fazer o quê without a woman. sem uma oder eine mulher. Frau. It's not just about children. Não é sobre ter crianças. Ma- Es geht nicht nur einfach um Kinder machen. a man cannot function properly. In fact, they don't even take properly out. A man cannot function without a woman. Also Um homem não pode funcionar sem uma mulher. And sex is only one part of that. Und E Sex ist sexo nur ein Teil. é apenas uma parte disso. Produzir Kinder zu bebês. produzieren. That's only one part of this. Isso é apenas Das uma ist nur parte ein desse Teil assunto. dieses Themas. It's much broader. É muito mais amplo. Ein breiteres Thema. So when we start thinking in the terms of male and female, Então quando a gente começa a pensar em termos de macho e fêmea, Männlich und weiblich zu denken, as being opposite, como se eles dass fossem sie opostos, Gegenteile sind. this is not a good model to use. esse não é um bom modelo para usar. Zu benutzen. The idea of equality
or inequality A ideia de igualdade ou desigualdade Ungleichheit is also not a good model to use. também não é um bom kein modelo para gutes usar. Modell zu gebrauchen. Headship, submission, these are not right models. Chefia, submissão, não são bons modelos. Unterwerfung und eine führende Stellung ist nicht ein gutes Modell. We're just going with dictionary definitions, remember? A gente só vai agora usar essa definição de dicionário, lembre-se disso. Definitionen an. A man Um homem cannot function without a woman, não Kann pode nicht ohne funcionar Frau sem uma mulher funktionieren. and vice versa. e vice-versa. Und umgekehrt auch. A bolt cannot function without a nut. Um parafuso não pode funcionar sem uma porca e vice-versa. Und umgekehrt. So when we start thinking about counterpart, Agora, quando a gente começa a pensar sobre contraparte, Über Gegenstücke nachzudenken, it's not so much about equality. não é dann muito geht es sobre nicht nur um igualdade. Gleichheit. How can you say a nut and a bolt? Which one are they equal or not? Como Wie você kann man pode denn dizer, sagen, Work like that. ob como você eine pode dizer que uma elektrische porca e um Schraube parafuso und ein Guter gleich são sind? Das iguais? kann man Isso sagen. não funciona Start dessa thinking forma. about equality A gente começa a pensar sobre igualdade Denken, because we've used the wrong definition of counterpart from the very beginning. porque a gente usou a definição errada de contraparte desde o von início. Anfang an hatten. Instead of using it in its correct definition, Em vez de usar isso na definição correta do assunto, which is about not duplication, que é sobre não sobre uma it's duplicada, about functionality. mas sim sobre função. Funktion. And one cannot function without the other. E um não pode funcionar sem o outro. And when you see that, E quando você consegue ver isso, you see that one needs the other. você vê que um pode ver o outro. Um precisa do Nut outro. and the bolt don't have different functions. Não é que o parafuso tem uma função diferente. Verschiedene Funktionen. Now, if I put all of this together, Se eu colocar isso aqui tudo Alles junto, zusammensetze, what will you see at the top? o que você veria no topo aqui? You'll see a head, Você vai ver uma cabeça. and the bolt shank was exactly the correct length. E aqui o corpo do parafuso é exatamente a diese Schaft mesma altura. Bottom. ist genau richtig lang. E o Was que sieht você iria man ver da no, unten? no fundo? Yes, you can't tell the difference. Você não pode dizer a Man diferença. kann den Unterschied nicht sehen. You can't tell which is the bolt and which is the nut. Você não pode dizer qual é o parafuso e qual é a porca. Der obere Teil der metrischen Schraube ist und die Mutter. All you need to do, Tudo que você precisa fazer, you just file that down. você Du tust das Você só runterdrehen, pule aqui embaixo, pule, That line disappears. e aquela linha dann ela verschwindet das desaparece. Linie. You don't see what the difference between them is. Você não consegue ver a diferença entre esses dois e descobrir qual é. E a coisa é, Sache ist, This shaft, esse diese corpo do parafuso aqui, the reason we think it's part of the bolt is because its connection here a razão por que a gente acha que ele é parte do parafuso é porque por causa dessa conexão aqui. the way, Teil der Schraube ist, the way the bolt shank is connected to the head, die Art und A Weise, forma wie diese como Schraube o corpo do mit parafuso é dem conectado Kopf com a cabeça. but it's just as connected to the nut Mas Aber também es é ist conectado gleich verbunden auch mit à dieser porca, Mutter. through that wedge, Durch através dieses dessas Gewinde. roscas, thread. Wir nennen es ein através da rosca. Gewinde. So they're both locked together. Então eles ambos Werden são beide zusammengeschraubt. amarrados um no outro. When you start using Newton's laws, Newtonian mechanics, Quando você começa a usar a mecânica newtoniana, as leis de Newton, Newtons Gesetz if you start using the big scale, se você começar a usar a grande escala, Maßstab zu sehen, the connection looks different. as sieht conexões die parecem Verbindung diferentes. anders aus, unterschiedlich aus. When you go smaller and smaller and start using quantum mechanics, Agora, quando você chega mais e mais perto, quando você começa a usar a mecânica quântica, Mechanik benutzt, you'll see that the connection isn't so different. você vai ver que as conexões elas não são tão diferentes. What's connecting this shaft to this head? O que está conectando esse corpo com essa cabeça? It's basically atoms
that are attracted to one another. Basicamente, são átomos que estão Atome, die atraídos um ao miteinander outro. Isso é energia. gegenseitig anziehen. And the only thing that's connecting this shaft to this nut, again, is just energy. E a única coisa que está conectando esse corpo a essa porca também é a energia. Anziehen ist diese Energie. So there really is no difference. Então, Es gibt realmente não tem eigentlich gar diferença. keinen Unterschied. So Então, Also, when we start thinking about which is superior and which is inferior, então, quando começamos a pensar sobre o que é superior e o que é inferior, überlegen ist, this is a construction that humans have placed upon this subject. isso é uma construção que os humanos colocaram nesse assunto, em cima desse assunto. Menschen darüber gelegt haben. was Menschen darüber gelegt haben. That men are superior to women. Que homens são Dass superiores a Männer über mulheres. Frauen herrschen. Nein. Dass Männer über den Frauen stehen. Because they think that they're different. Porque eles Weil pensam sie que eles são denken, sie sind anders. diferentes, são opostos. All the wrong concepts. Isso tudo é um conceito diferente. Errado, um conceito errado. Adam's counterpart. Quando Eva foi a contraparte de Adão, Gegenstück war, It wasn't because they looked identical. não era war es porque eles nicht, weil pareciam sie gleich idênticos, ausgesehen haben. There was that. havia War auch isso. ein Teil davon. What was the point that was being made? Qual era o Aber ponto que welcher estava Punkt sendo feito? wurde davon gemacht? Sie können auch ohne einander Sie funktionieren. können nicht ohne Sie einander können nicht ohne einander funktionieren. So if Adam cannot function without his wife, he cannot be her superior. Então, se Adão não pode funcionar sem a esposa dele, ele não pode ser superior a ela. Kann ihr auch nicht überlegen sein? Do we have any questions on that? Haben wir Vocês irgendwelche Fragen? têm alguma pergunta quanto a This isso? model of equality, A gente usa esse modelo de igualdade der Gleichheit, because it's a legacy issue. porque é um legado, é um problema de um legado. Herkunftsthema ist. We have a legacy of superiority and inferiority, A gente tem um legado quanto à superioridade e inferioridade, which we call inequality. que a gente chama de desigualdade. So we try to address that by using the word equality. Então a gente tenta resolver isso usando a palavra igualdade. Wir haben versucht, das zu adressieren mit dem Wort Gleichheit. But we see when Adam and Eve were first created, it was about the concept of counterpart and functionality. Mas a gente vê que quando Adão e Eva foram criados, isso era sobre o conceito de contraparte e de funcionalidade. Und dass sie zusammen funktionieren. beforehand. Du hast das Wort, was ist das? Leitung. Du hast das Wort Leitung vorher benutzt. When I look at the definition, it basically means that there's a leader. Und als ich mir die Quando eu olho para a Definition definição, angeschaut habe, hieß es dort, dass es basicamente eigentlich diz ein que Leiter tem ist. We use it with a negative touch to it. Und wir benutzen es Mas a mit gente einem usa isso negativen com um Hintergrund. toque negativo a isso. Dictionaries and so on, even if you want to translate it, it doesn't have a negative touch to it. Aber wenn wir uns die No dicionário, Definitionen mesmo se for im traduzir, não Wörterbuch existe anschauen, dann esse sehen wir, dass es toque eigentlich negativo. Whether it has a negative or positive connotation Se tem ou não uma conotação positiva ou negativa, doesn't actually exist, isso existe na verdade. because what would be the head, Porque o que seria a cabeça? Der Kopf zum Beispiel the sein. headship, A chefia? Leiterschaft. the bolt or the nut? Die O Schraube parafuso und ou a die porca? Mutter. Not that clear cut to say which is the head. Es ist gar Não nicht é so assim klar tão zu sagen, simples das dizer ist jetzt der Kopf. que é a It cabeça. can't just be orientation, you just flip this around. Porque não pode ser apenas orientação, você só troca isso de lado. Einfach umdrehen. And as I said, Então, como eu Wie ich disse, gesagt the habe, only thing that connects this shaft to this head a única coisa que conecta o corpo do parafuso com a cabeça are these atoms here. são esses átomos. Atome hier. And once you screw this into the nut, E uma vez que você parafusa isso na porca, the only thing that connects this with this is the interaction of those two atoms. a única coisa que conecta essas duas coisas são as interações desses dois átomos. Diese Atome. The idea of superiority or inferiority or headship becomes irrelevant. A ideia de superioridade ou inferioridade se torna irrelevante aqui e, na verdade, incorreta. Überlegenheit und
Die Vorherrschaft ist ein wichtiges Thema. We only think this way A gente apenas pensa dessa forma because we have this history. porque a gente weil tem wir essa diese história. Geschichte haben. But when God creates Adam and Eve, Mas quando Aber Deus als Gott cria Adão e Adam und Eva, erschaffen hat, He didn't say hat er ele nicht não gesagt, disse the bolt is more important than the nut. dass die Schraube o wichtiger ist als parafuso é mais die Mutter. importante que a Nut is porca, more important than the bolt. ou que a porca é mais Wichtiger importante ist que o als die parafuso. Schraube. He just says, Ele Er hat apenas einfach disse: gesagt, if you have one, se você wenn du tem einen um, hast, it cannot exist without the other. senão ele einen não Teil pode hast, dann existir kann es sem o nicht ohne outro. den anderen Teil existieren. This idea of male and female Essa Diese ideia de Idee des macho e weiblichen fêmea und männlichen is only a parabolic construction. é apenas uma construção parabólica. Eine Gleichniskonstruktion. It's like saying what would be the male and the female out of a nut and a bolt. Seria apenas dizer o que seria Was o que ist denn seria die o macho e o männliche, fêmea das männliche nessa und das coisa weibliche, do parafuso e da porca? Será que isso den existe? Schraube und den Mutter? It's just two items É apenas dois itens Eigenschaften, that are different, que são die anders diferentes, sind, but they function together. mas aber eles sie funcionam zusammen. juntos. When you say that they're different, there's not that much difference between them. They both look the same. Mas quando a gente diz que eles são diferentes, não existe assim tanta diferença. Eles ambos parecem o mesmo. Weil sie schauen ja beide gleich aus. And they only work when they bond together. E eles as one apenas item. funcionam quando eles se unem como apenas como um item. Eles são apenas um That's item. why when a man comes with a woman, they become one flesh. É por isso que quando o homem se une com a mulher, eles se tornam uma carne. Ein Mann und eine Frau zusammenkommen, dass sie dann ein Fleisch sind. Any questions? Alguma Irgendwelche pergunta? Fragen? Understand all of this? But Ich verstehe das alles. No, but I want to go a step further. Eu Kein Aber, ich eu möchte queria einen Schritt avançar um pouco weitergehen. mais. Well, I assume people use that and say, well, then we don't need leadership in the church. Also, ich nehme jetzt Eu mal assumo an, que dass as diese pessoas Leute usam das isso dann e perguntam por que benutzen a gente werden não und precisa sagen, da ja, dann liderança brauchen wir na auch keine igreja. Leiterschaft in der Gemeinde. How would we respond to something like that? 'Cause Como we a gente don't need responderia? leadership yet. We shouldn't have headship. Ich würde Como a gente darauf responderia antworten, isso? weil Porque a gente sabe que a gente não deveria ter chefia no relacionamento. I think the idea of an organization Eu acho que aber keine was? a ideia de uma organização Ja, aber das ist ja das Gleiche. is Things a, like, yeah. Aber keine Leitung. is a completely different model to the one we're addressing here. é um modelo completamente Das Thema der diferente desse que a gente Leiterschaft está ist ein ganz abordando anderes aqui. Modell, das wir hier adressieren. So I didn't want to mix the two models together. Eu não wollte queria diese misturar os dois Modelle modelos. miteinander vermischen. When you start thinking about leadership, Quando você começa a pensar sobre liderança, you need Nachzudenken, something that's going to control and direct this nut and bolt. você precisa de algo que vai controlar e direcionar esse parafuso e essa porca. The Sabbath started too. Sabbat hat angefangen. So just want to tie the study together. Então eu quero apenas agora Studium zu Ende When juntar todo o estudo. A gente saiu de contraparte, Gegenstück. it's an identical copy of a legal document. é uma cópia idêntica de um documento legal. Eine identische Kopie eines Dokuments We ist. went to the Bible. A gente foi para a Bíblia. Zur Bibel gegangen. The verses should all line up. Os versos Die todos Verse deveriam se sollten alinhar. alle zueinander passen. The problem, the reason why we have discussions and arguments is because my Bible doesn't say what your Bible says. Às vezes porque a gente tem discussão porque a minha Bíblia não encaixa com a sua Bíblia, então elas não são contrapartes. Weil es nicht das Gegenstück ist. Then we went to humans. Então a gente foi para humanos. They're not identical copies, they're similar. Eles não são cópias idênticas, eles são similares. Sondern sie sind ähnlich. Einzelstücke. Then we went from similar Então a Dann gente saiu de sind wir similar von ähnlichen to functional dependency. para dependência funcional. Abhängigkeit gegangen. They can't work independent of one another. Eles não podem funcionar de forma independente um do Unabhängig outro. voneinander funktionieren. And so we want to work with both models. Então a gente queria trabalhar com ambos os modelos. Bei den Modellen arbeiten. Adam and Eve are identical. Adão e Eva Adam são und Eva sind idênticos. identisch. Two eyes. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 braços, Zwei são Arme, idênticos. 2 Augen, 2 Ohren. But Mas they work together
functionally. They can't work independently. Mas eles funcionam juntos, eles trabalham juntos e não independentemente. Eles não podem ficar independentes. Então eles são diferentes, mas não são as diferenças que a gente quer entender, mas as funções, a funcionalidade. So we had these two concepts. Então a gente tem esses dois conceitos We'll study tomorrow. no nosso estudo de amanhã. We want to see how this works when it goes from human to divine. A gente quer ver como isso funciona quando saímos de humano para divino. Vamos orar? Our Heavenly Father, Pai Celestial, we thank you. te agradecemos. We thank you that we can be your counterpart. Te agradecemos porque podemos ser a sua contraparte. We thank you that when you created us, Te agradecemos porque quando o Senhor nos criou, Eve was created. quando Eva foi criada, She had a counterpart ela tinha uma contraparte, because she couldn't function by herself. porque ela não poderia funcionar sozinha. You did the same for Adam. E o Senhor fez o mesmo para Adão. Those two beings, E esses dois seres, when they were separate, quando eles estavam separados, could not function properly. eles não podiam funcionar propriamente. When they came together E quando eles se uniram as a single unit, como uma união singular, it was a beautiful thing to see. era algo lindo de se ver. Help us to have this beauty. Nos ajude a ter essa beleza. Help us to come together, Nos ajude a nos unir, nos juntarmos. friend with friend, Quer seja amigo com amigo, parent with child, pais com filhos and man and wife. e homem e mulher. When we consider marriage, E quando considerarmos o casamento, you would impress upon the hearts and the minds of your people eu oro que o Senhor impressione a mente e os corações do seu povo. that what you join together, Que aquilo que o Senhor uniu, no one should separate. ninguém possa separar. A man Um homem, having been married, tendo se casado, having been one flesh, tendo sido uma carne, cannot function by himself, não pode funcionar sozinho. and neither can his wife. E não pode também a sua esposa. Help us to understand these truths Nos ajude a entender essa verdade. as we see how they impact our relationship with you. Quando vemos como ela impacta a nossa relação com o Senhor. Bless us through these sacred hours. Nos abençoe durante essas horas sagradas, May we turn our hearts and our minds to you. que possamos converter nossos corações e nossas mentes a Ti. We thank you for this holy Sabbath day. Te agradecemos por esse santo sábado hoje. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amém.